Olá, bom dia. Bem-vindos a esse conversatório. A gente está na sala rosa, sala da Fundação Rosa Luxemburgo, inauguração e da Procura dos Povos. E o tema desse conversatório de hoje é o mercado de carbono. E que estou aqui com dois convidados, a Elis, que é coordenadora de projetos da Fundação e coordena o programa regional da Latina sobre o tema clima. E também o Thomas Fattoia, que é especialista da Alemanha, mas também de muitos anos aqui no Brasil, especialista no tema mercado de carbono. E tempos atrás também já foi diretor da Fundação Burke, que é uma outra fundação alemã de outro partido. Eu sou André Bem, diretor do escritório Brasil-Paraguai, com sede em São Paulo. Por que a gente começa diretamente para entender um pouquinho qual é o tema que a gente quer conversar hoje, que é um tema bastante complicado. O mercado de carbono e esses projetos que tem dentro desse conceito como RED+, RED+, o que é isso? Em bem poucas palavras, Thomas. Então, para explicar de uma maneira mais fácil possível, eu quero dizer uma pessoa, normalmente na Alemanha, na Europa, pode comprar reduções de CO2 e estão em outro país. As pessoas conhecem isso, você vai comprar uma passagem de voo, eles oferecem para compensar essas emissões que isso vai causar. Então, como funciona isso? A França, compra certificados no mercado internacional, no mercado voluntário, e fazendeiro que quer ter uma consciência limpa, né, compra isso. E de onde vem esses créditos? Vem com aquele projeto aqui do Brasil, comunidades que estão dentro de uma coisa chamada RED, e eles fazem contratos de 30 anos para diminuir as emissões do CO2 dos territórios indígenas ou tradicionais aqui na Amazônia. Esse é o princípio, você não sabe. E outras fotos também, mas essa é uma foto muito importante, na maior fonte de rede desse mercado voluntário que vai existir. Quer dizer, no norte, você está poluindo, né, causando emissões de CO2, e no sul, se está buscando medidas como repassar, né, essas emissões. É importante mencionar que isso não reduz emissões. Não é uma coisa que combate mudanças climáticas. É uma coisa que você pode comprar a sua consciência limpa através disso, mas o jogo nem zero. Não reduz, tá? Tem a consciência, um balanço limpo. E aí, permite as pessoas do região, não? Do Estados Unidos, não? De continuar fluindo. Em vez de não voar, você voar e paga um pouquinho para compensar. Compensação é um negócio, mas não são essas pessoas, por exemplo, são as empresas que fazem isso, não? E estão se olhando para uma coisa além do mercado voluntário. Enquanto tudo isso voluntário. Muito bem. E quais são os principais problemas com esse mercado de CO2? Por que tem tantas protestas, sobretudo no sul global, contra essa proposta de mercado de carbono? O que a gente tem acompanhado, principalmente através de trabalho com organizações sociais, né, e políticas, é que as principais implicações nos territórios estão vinculadas diretamente com a questão da expropriação de terras e territórios, né, de comunidades que não são responsáveis pelo desmatamento, pelo avanço do desmatamento e da destruição, né? E nesse marco desses mecanismos, o que tem acontecido justamente é isso. Essas comunidades têm perdido o direito, né, ao seu território, que é de uso, né, ancestralmente, e que vêm, na verdade, sendo pressionadas para sair dos seus lugares e perder os seus modos de vida. Além disso, né, por parte das empresas associadas, né, com os governos
que estão promovendo esses mecanismos de financiarização da natureza, o que a gente tem visto é uma manipulação de informações, tanto nos contratos quanto nas políticas, né, vinculada com esses projetos nos territórios. E, obviamente, um aumento de conflitos internos nas comunidades e uma fragmentação dessas comunidades, porque também existe um processo que algumas pessoas, alguns referentes, acabam assinando esses contratos, muitas vezes nesse marco de manipulação, e sempre naquela promessa de que vai chegar algum benefício, e esses benefícios nunca acabam chegando nos territórios. E com isso não é, né, atacado ou não se visualiza nenhuma política praticamente de contenção do desmatamento e dos vínculos da expansão do agronegócio em territórios como é a Amazônia, o Cerrado e outros biomas, né, no mundo inteiro. Certo. Como eu entendo, de novo, temos uma situação que o norte busca se beneficiar e no sul global temos custos, temos problemas, temos pessoas isso nas suas terras. Então, uma situação bastante contraditória, quase dá para dizer, né? Você está falando muito do colonialismo verde ultimamente, essa estrutura, né, que vem proposta do norte, proposta, né, são populações diretamente, e aqui no sul global se tem que lidar com os problemas. Já que somos com a fundação da Alemanha, vamos focar um pouquinho na política justamente desse país da Alemanha. A Alemanha tem um papel bastante importante, né, em promover esse mercado voluntário, né, de CO2, também com esses projetos de rede, e segue com essa política. Thomas, como você avalia qual a posição da Alemanha sobre esse assunto no momento? Como dá para analisar esse papel? Do ponto de vista do Brasil, vamos dizer assim. Você grupos da Alemanha, das críticas da Alemanha, as attractions, grupos, estão desde mais ou menos 15 anos no diálogo com o governo e criticando o RET. Qual é o problema? O governo acabou falando, não, esse mercado não é como nós. Eles estão falando outra coisa. E, na verdade, a população alemã começou um programa chamado Red Early News, okay? Que é a sigla de dar um apoio para as pessoas, para as universidades, entidades que são pioneiras na implementação do política de RED. Mas não é esse RED de projetos voluntários, o RED no nível de Estado. Esse RED famoso, começou em 2 partes, né? Quando era o governo do PT, com uma palavra de proposta de economia verde, e depois também Mato Grosso, uma presença muito grande do agrobusiness, e muito dinheiro da população alemã foi nesses 2 estados. Ele falou que não, a gente só prepara o Estado para ser bom para ele. A gente não vai se negociar com ele, e verdade, não negociar mas a gente preparar com 2 estados para ser bom para o mercado. Então, ele gasta um monte de dinheiro em tecnologias, em metodologias, em acompanhamento dessas coisas, né? E não apoia nada para os povos, para as comunidades. Qual é o problema principal disso? E você aposta que no futuro o Estado pode ganhar muito dinheiro através do mercado rural. Então, eles não atuam diretamente na implementação. E foi a promessa para ter esse REC evolui quando vai contribuir a reduzir desmatamento. Isso é a redução do desmatamento. Isso é a palavra. Agora, tem o REC em Ruas começou, faz 15 anos, mas foi só o acto, parece que tem uma história, a gente tem esse tipo de nenhum impacto do desmatamento. E tinha impacto do desmatamento da Bolsonaro e Lula. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eles falaram aumentou, quando o Lula ganhou as eleições, e começou de novo políticas públicas para combater a expressão caída. Verdade, tem nada a ver com isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, assim, tem uma abertura maior das políticas dos estados no Brasil, nesse caso, arte de Mato Grosso,
para a política ambiental e desmatamento, e temos dois estados agora, governadores bolsonaristas, que até gostam de pegar um pouco de dinheiro da população internacional e que não mais tem nenhum compromisso com as populações, com povos indígenas. Então, eles recebem dinheiro da população e, no mesmo tempo, parte em favor do ativismo. Então, para mim, são dois fiascos essa política, porque se você olha para as intenções iniciais, olha a discussão, não, a gente vai apoiar povos indígenas, então eles têm os dois estados, uma componente para a comunidade, como se mas são 20 de dinheiro, uma migalha, e vai os povos com projetinhos, né, que também não contribuem para o desenvolvimento, mas são bem vistos as comunidades, as populações, e justificam, no sentido, uma política que nada a ver com uma política que acho que essas populações precisam. Certo. Estou ouvindo só notícia ruim dentro disso. Que pena, né? É muito difícil enfatizar boas nesses dias e sobretudo nessa temática. E nisso, né? A gente tem aqui também essa nova coletânea, né, de textos sobre essa temática, politizando o clima. E nessa coletânea também a gente aborda justamente esse tema do mercado de carbono e o papel da Alemanha. Talvez você pode dizer para a gente qual é a análise a qual vocês chegaram nesse assunto, qual é o papel da Alemanha, né, nesse assunto do mercado, talvez também em outras áreas, como, né, a transição energética. Como você avalia isso? Então, eu acho que a questão que eu gostaria de trazer aqui justamente é a questão da transição energética, porque nessa coleção e em outros materiais da Fundação, a gente tem abordado justamente o rol da cooperação alemã, especialmente da GIZ, né, no que faz referência à transição energética. E aí o que a gente tem visto justamente é a importância da cooperação na definição das políticas, não necessariamente, né, nos vínculos específicos com projetos ou recursos diretamente vinculados com projetos, mas sim na definição do marco regulatório para processos de transição energética no Brasil. Então, um aumento de recursos, por exemplo, para o Ministério de Minas e Energia e como isso se reflete a nível mais, né, de instalação das políticas para a suposta transição energética. E aí eu acho que cabe mencionar, né, que o Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, né, uma matriz, comparado com o mundo, né, a matriz energética elétrica, ela é quase 80%, mais de 80% vinculada com fontes renováveis, mas toda essa discussão do que implica, né, nos territórios essa matriz ou o aumento dos projetos de energia renovável e de grandes projetos, na verdade, a gente não está falando de energia distribuída nesse sentido, mas sim de grandes projetos de infraestrutura que, na verdade, é a lógica de qualquer tipo de empreendimento que a gente tem visto no sul global, né? Que é a questão da destruição dos bens comuns, dos vínculos com os territórios, a destruição de biomas, né? Ou da harmonia dessas comunidades que vivem, e não só de comunidades pequenas, também em algumas cidades, e na questão principalmente das implicações na saúde das pessoas, né? Em termos de violência contra as mulheres, também esses grandes projetos estão muito vinculados com isso, tanto no momento de projeção de projeto, quanto no momento de instalação. A gente tem visto muito isso no caso dos grandes parques não, né? Usinas eólicas no Nordeste, por exemplo, mas não só no Nordeste. E aí, né, nos últimos anos, agora está mudando um pouco a questão da política alemã, em função da questão da mudança de governo, mas a questão da transição estava muito vinculada com esse marco regulatório do hidrogênio verde no Brasil, que teve um papel muito importante da cooperação alemã, não só da cooperação alemã, mas teve um papel importante e que, na verdade, muitos desses projetos são bastante especulativos, como a gente tem visto, não só no Brasil, mas em vários países do sul global. E cabe mencionar, né,
que, através do trabalho da Fundação com outros escritórios no mundo, também a gente fez um mapeamento desses investimentos, não só, né, de energia, mas também vinculado com a extração de minerais para a transição energética, como é o caso do níquel, né, na Indonésia, que a gente traz em uma das publicações que a gente também está apresentando nesses últimos dias, e o que a gente tem visto isso, né, uma produção de minerais para, por exemplo, a indústria de autos elétricos, mas também para processos de energia renovável, que tem vínculos com investimentos da Alemanha, e o que está ocasionando isso, né, em termos de destruição e supostos investimentos ou desenvolvimentos na Indonésia que não necessariamente condiz com a realidade dos anúncios desses grandes projetos, né? Certo. Outro panorama bastante complicado que você está trazendo aqui para o debate é um pouquinho diferente, porque transição energética, eu acho que a gente tem consenso que a gente está precisando dessa transição, não podemos seguir queimando, né, fósseis para produzir energia. Aí tem consenso, mas a questão é como a gente faz isso através de tantos projetos de mineria que afeta as pessoas nesses territórios. Exatamente esse caminho não podemos tomar, senão a gente cai de novo, o que já foi mencionado aqui, né, de uma estrutura de colonialismo verde nesse sentido, né, que parece que está ajudando o clima, mas afinal não está fazendo. Então, né, temos então esses problemas, e a gente vê uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui da Alemanha, né, da Alemanha, está exatamente apostando nesse caminho que nós estamos criticando, nós, movimentos populares, movimentos indígenas, movimentos sociais, e as pessoas que estão nos territórios estão criticando isso. Mas também um ator importante é o governo brasileiro, né? O presidente Lula, a ministra Marina Silva, também apoiam tanto o mercado de carbono como a transição energética, como é proposto pelos países do norte. Então, estamos bastante sozinhos nessa luta. Só que eu acho que temos muito bons características, como vocês disseram aqui, como a gente poderia influenciar, avançar nessa pauta, porque eu tenho certeza que também uma pessoa como Marina Silva tem as suas dúvidas. Mas ela é ministra e tem que cuidar de muitos aspectos. Como a gente pode avançar para que essas críticas, que são tão importantes, também entrem na política, pelo menos do governo brasileiro, e algum dia também no governo alemão, que é um pouquinho mais lento, mais atrasado, né? Então, eu acho que para esse debate brasileiro é melhor que os brasileiros falem, né? Mas a única coisa que eu posso fazer quando começou o discurso do RED, na cabeça da bola, que muitas pessoas falaram, isso vai dividir o governo indígena, etc. Isso aconteceu. Então, acho que é muito importante, nacionalmente e internacionalmente, dar voz às vozes. Acho que isso veio na nossa cooperação, né? Esse diálogo, né? Dar voz às pessoas que estão com uma crítica a esse mecanismo de mercado, esse caminho de usar o natureza como ativo financeiro, né? Tem muitas pessoas aqui no Brasil, né? E tem atores também, um ator muito importante e interessante, o República Federal, estadual, sabe, aqui no Pará, na Amazônia, há muitos projetos de direto ao clima, no Fibra do Barrachô, para fazer debate, com o Ministério Público aqui, no dia 19, na Casa do Povo. Então, acho que isso também é uma coisa muito interessante, a atuação de uma parte do sistema jurídico no Brasil, né? A gente já convidou o Eliane Moreira para a Alemanha, acho que esse diálogo é importante. Perfeito. Temos outro inimigo, é o tempo. Últimas palavras, Elis. Eu acho que é muito importante essa pergunta que você faz, né, Andrés? A gente tem que tomar em conta também o contexto global, né, que a gente está atravessando, né, tudo que está acontecendo no mundo e que lugar o Brasil joga nisso, né, ou tem que jogar ou é obrigado a jogar. E eu acho que aí também tem as questões da disputa de poder interna dentro do governo e também como se adaptar a isso. Mas, particularmente agora, né,
para o caso do mercado de carbono ou de tudo que a gente vem acompanhando, né, durante a Conferência das Partes, eu acho que cabe mencionar que foi anunciado recentemente pelo governo brasileiro a criação de uma certificadora, né, através do BNDES, do Bradesco e do fundo EcoGreen, que aí tem participação de capitais, né, internacionais, ou seja, para certificar esses projetos de mercado de carbono, que recentemente foi aprovada a lei, né, no Brasil. Então, eu acho que também aí analisar o que isso significa nesse contexto global. E, claro, eu acho que aí essa disputa também vem com o que está acontecendo nos territórios em termos de violação de direitos e violências também, né? Bastante fortes. E aí só queria mencionar, né? A gente fez recentemente uma oficina, né, no Maranhão sobre esses temas e uma grande preocupação que tem por parte das organizações foi uma atividade só de formação de mulheres, uma demanda, né, para discutir esses mecanismos RED, mercado de carbono, e aí surgiu, bom, a gente precisa saber um pouco mais o que são certificadoras, o que está por trás dessas certificadoras, como que elas participam desse processo, né, de especulação e de instalação desses projetos que vem gerando tantos problemas nessas comunidades. Então, eu acho que aí também é uma responsabilidade, né, mais um trabalho que a gente tem como organizações sociais e como também parte dessa cooperação de analisar, de acompanhar e de problematizar mais um anúncio como esse, agora bastante novo, de uma certificadora brasileira. A gente tinha uma certificadora colombiana, né, que já estava nisso, a maioria são de outros países, mas eu acho que cabe a gente aprofundar essa análise e avaliar por que caminho seguir e junto com essas organizações sociais e territoriais que a gente trabalha. Muito certo, e detalhes bem importantes nesse tema extremamente complicado do mercado carbono. Muito obrigado, Elis. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado ao público, aos ouvintes. E a quem segue. Até a próxima.